Boa tarde a todos. Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. A Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta data a 11ª audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Taubaté, instituída pelo ato número 3 de 2015, a requerimento da excelentíssima vereadora Vera Saba. Requerimento 0581 de 2015. Aprovado na 130ª sessão ordinária, realizado no dia 18/3 de 2015. Esclareço que os nossos trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da Resolução número 11, de 19 de novembro de 1990, Regimento Interno, em especial a Resolução 181 de 2015. Nessa oportunidade, por deliberação dos membros da CPI, serão ouvidos servidores que compuseram a comissão técnica do processo licitatório, constituída pela portaria número 1250, de 25/10 de 2013. A portaria... Cadê o ofício do prefeito? No que nós mandamos. Então, só para dar continuidade do porquê de estar ouvindo hoje a comissão toda. Que diante dos trabalhos já elaborados, como hoje é a 11ª sessão, então... Diante da situação, nós fizemos um ofício ao excelentíssimo senhor prefeito, o ofício 38/2016, CPI Radares, Taubaté, 25 de outubro de 2016. Excelentíssimo senhor prefeito, com as cordiais saudações e ao ensejo, atendendo a deliberação da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato número 3 de 2015, a requerimento da vereadora Vera Saba, requerimento 581, aprovado na sessão ordinária, em cumprimento dispositivo resolução 1119 de 1990, venho comunicar a Vossa Excelência que os servidores abaixo relacionados estão sendo convocados para comparecer à Câmara Municipal no dia 4 de novembro, ocasião em que prestarão informações como envolvidos com os fatos. A Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada para investigar e apurar supostas irregularidades nas multas aplicadas pelos radares instalados no município de Taubaté. Servidores convocados: Tiago José Gomes, da área de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional; Rildo Antônio de Paiva Antunes, Secretaria de Segurança Pública Municipal; Luiz Guilherme Pérez, Departamento de Trânsito; Célio Araújo Sembranelli, Secretaria de Serviços Públicos; Angelique Fernanda Ionani, área de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. Aí o prefeito respondeu: em atenção ao ofício dos radares, Vossa Senhoria, indicamos a senhora Angelique, membro da comissão, através da portaria 5 de outubro, para prestar informações acerca da análise técnica do processo de contratação do consórcio. Prefeito Paulo Miranda. Então, nós estamos... vamos ler a portaria na íntegra, né? Portaria 1250, José Bernardo Ortiz Monteiro Júnior, prefeito municipal de Taubaté, no uso de suas atribuições legais e à vista dos elementos constantes do processo 41.195/2013, resolve constituir uma comissão a qual terá incumbência da verificação e análise técnicas das propostas e amostras constantes no processo 41.195/2013, pregão presencial número 278/2013, para a contratação de prestação de serviços técnicos de monitoramento de vias próprios municipais e gestão de dados de segurança, com a seguinte composição:
Tiago José Gomes, área de planejamento, Angelique, área de planejamento, Rildo Antônio, Secretaria de Segurança, Luiz Guilherme Pérez, Departamento de Tracélio Araújo, Serviços Públicos. Essa, então, é a portaria. Peço ao nobre colega que leia a ata anterior a essa sessão. Presidente Goretti, boa tarde. Vereadora Vera Saba, boa tarde. E os representantes da Prefeitura, também boa tarde. Saudar a secretária de Mobilidade Urbana, Lula, juntamente com os funcionários convidados para o dia de hoje. Ata número 13, Comissão Parlamentar de Inquérito, 11ª audiência, aos 14 dias do mês de junho de 2016, 14h30, no plenário da Câmara de Taubaté, reuniram-se os membros da comissão, instituída pelo ato número 3 de 2015, convocado para ouvir em depoimento o Dr. Hernani Barros Morgado Filho, ex-procurador jurídico da Prefeitura de Taubaté. Os trabalhos foram abertos pela vereadora Goretti, presidente da comissão, que iniciou com a composição dos membros e anunciou e agradeceu ao presidente Dr. Hernani, afirmando que o mesmo, sem ter obrigação, por já estar aposentado, atendeu prontamente ao convite para prestar esclarecimento. Esse vereador, relator e secretário, procedeu à leitura da ata da audiência anterior, que foi aprovada pelos membros presentes. Em seguida, foi dado início aos questionamentos, iniciado pela vereadora Goretti, que perguntou para o depoente sobre qual seria sua participação no aludido processo licitatório. Disse o depoente que sua participação se resumiria em visitar os editais, contratos e eventuais impugnações que passavam pela parte técnica e depois voltava para ele, e que, então, a sua participação nessa licitação, como em todas as outras, era nesse sentido. A Procuradoria opera nesse sentido e concluiu. A vereadora perguntou ainda se ele poderia explicar de uma forma resumida como teria tramitado o processo. Disse o depoente que a área requisitória requisita e vai para o procurador só o edital e o contrato que examina e envia para a área de compras que monta um processo e inicia-se a abertura do edital. A vereadora Goretti agradeceu a presença do vereador Neneca e passou a palavra para esse vereador, que cumprimentou inicialmente o Dr. Hernani e perguntou se, porventura, o mesmo teria recebido alguma indicação para o favorecimento da empresa vencedora ou algum direcionamento. O depoente disse que não, que ele só examinava a parte jurídica da documentação, do edital, do contrato e da impugnação. O vereador insistiu, e se no caso de falta de documentação, o mesmo teria sido orientado a dar parecer favorável, o que o depoente afirmou que não, de forma alguma. Em seguida, foi passada a palavra para o vereador Luiz Henrique Neneca, que perguntou ao Dr. Hernani se, em sua opinião, ele entendia que o referido processo teria sido complexo e que inúmeras irregularidades que teria culminado com a publicação de novos editais e sua suspensão pelo MP. O depoente disse que as impugnações, somente uma que não teria sido acatada e que o resto teria sido, e que quando alguém não aceita algum item do edital, pode impugnar, tanto que foi para a parte técnica e que foi acatado e revisto o edital. E a última foi pelo Tribunal de Contas, que teve a recomendação que foi feita. Retomando a palavra, a vereadora Goretti disse que teria sido constatado de que duas empresas que compõem o consórcio Taubaté Vias, a Talentec e a DCT, teriam sede na cidade de Santana, Parnaíba, com pequena estrutura e com 1 ou 2 funcionários, que seria incompatível com a capital social apresentada, e perguntou ao Dr. Hernani sobre o que ele diria melhor sobre a situação e se é do seu conhecimento. Disse ele que não teria chegado ao seu conhecimento. Esse vereador disse que teria chegado ao conhecimento da CPI, que um dos sócios do consórcio, o senhor Reginaldo, também seria sócio de outra empresa que estaria sendo investigada em Santa Catarina. E perguntou se o mesmo tinha conhecimento desses fatos. Respondendo, o senhor Hernani disse que não, e que isso não caberia à parte técnica. Esse vereador disse que a parte dele nada mais tinha a ser questionado e que tudo teria sido respondido. A vereadora Goretti passou para a vereadora Vera Saba, autor do requerimento para a abertura do CPI, que após saudar aos presentes, começou a questionar o depoente, pedindo que ele explicasse sobre as impugnações no referido processo, que seriam 3, e que ele detalhasse sobre o que teria ocorrido nos pregões 278/2013, 278/13, 278/B13, 278/C13. Respondendo, o Dr. Hernani disse que não lembrava mais, pois já tinha passado 2 anos. Disse ainda que quando chega a impugnação, ele manda para a parte técnica e depois analisa a parte jurídica, que naquele momento não saberia especificar quais seriam os fundamentos das impugnações. A vereadora Vera Saba
perguntou se ele confirma que num processo licitatório, quando existe uma impugnação, é quando existe uma irregularidade no processo que teria que ser acertado e regularizado o edital. Disse o depoente que não é que existia irregularidade, e sim que o licitante não aceita alguns itens. Aí ele provoca essa impugnação, e se ele for correto e aceita pela parte técnica, altera-se o edital. A vereadora Vera Saba disse que, então, quando há alteração do edital, é porque existem algumas falhas técnicas e irregularidade no processo que permitem que haja alteração, que seria um novo processo de concorrência. Depois disse que sim, não que há irregularidade, pode ser que há algum aparelho, alguma coisa que não seja dentro da especificação que a licitante ache. Então ela faz a impugnação com relação a isso e a parte técnica, acatando o jurídico, que só manifesta quando ocorre alguma coisa jurídica e que não há interferência na parte técnica. A vereadora perguntou se a prefeitura poderia negar uma impugnação. Se não for uma irregularidade, ela pode negar e manter o mesmo edital. O depoente informou que pode. A vereadora perguntou se, mesmo assim, ela teria de que fazer alterações no que teria sido impugnado, que, nesse caso, ele teria perdido a validade. O depoente disse que, nesse caso, seria refeito o edital na parte que teria sido impugnada. A vereadora disse que, então, ele confirmaria que o processo teria sido complexo, pois não teria sido simplesmente liberado no primeiro edital, pois teria sofrido alterações. O depoente afirmou que sim, que o processo teria sido complexo e que teria sido acertado somente no quarto edital por recomendação do Tribunal de Contas. A vereadora perguntou sobre em relação entre as empresas, a discrepância do capital social, de que forma a prefeitura tinha controle para evitar que o município venha a correr o risco de ter uma empresa fantasma. O Dr. Hernani disse que o jurídico dessa parte não intervém e que os membros da comissão de licitação é que analisa os documentos e se estão corretos é aceito a licitante e que ela não vai procurar fazer visita à empresa, a menos que seja previsto no edital. A vereadora perguntou se essa especificação de visita em loco seria determinante para a prefeitura. Respondendo, disse o depoente que se ela tiver previsto no edital, aí seria obrigatório. A vereadora disse que ele teria feito parte da comissão e se teria sugerido essa visita. O doutor Hernani disse que não. A vereadora perguntou que, em relação à composição do consórcio Taubaté Vias, como teria sido esse acompanhamento jurídico das empresas, tendo em vista que 2 representantes seriam sócios da Engebras, que estaria impedida de participar nos sistemas de radares do país por sofrer um processo criminal no Sul. E se houve algum acompanhamento ou não, e como teria se dado o processo de formação desse consórcio, que teria unido 3 empresas para pleitear esse processo licitatório. O depoente afirmou não ter conhecimento e que não teria qualquer recomendação jurídica. A vereadora perguntou sobre quem seria o responsável para prestar esse esclarecimento, a despeito da formação desse consórcio que uniu as 3 empresas e definiu uma líder e que um dos sócios dessa empresa teria um processo criminal no Sul e que então seria o responsável para prestar esclarecimento a esse respeito. Ele disse que simplesmente desconhecia. A vereadora reiterou-se na prefeitura quem seria o responsável para fazer essa análise. O doutor Hernani disse que, para analisar os sócios, isso nunca teria acontecido. A vereadora disse que existe um questionamento com relação à lei 8666/93, sobre a questão da idoneidade dos sócios que faz o acompanhamento legal. Disse o doutor Hernani que a parte técnica, e se houver alguma dúvida, que eles mandam para o jurídico, mas é a parte técnica que examina. A parte técnica analisa a imediata apresentação de documentação e não tem condições de analisar esses casos, a menos que tenham sido provocados. A vereadora disse que ele cuida das partes de impugnações e perguntou ainda se tinha algum outro servidor que acompanhe esse processo de análise. Respondendo, o depoente disse que o processo é enviado à parte requisitante, no caso de compras, para que se manifeste sobre a parte técnica da impugnação em cima da fala técnica deles. A gente só se manifesta sobre o jurídico e que a parte técnica é deles. A vereadora Vera Saba solicitou à presidente vereadora Goretti para que convocasse os membros da comissão técnica para que prestasse esclarecimentos, que foi acatado pelos membros da CPI. Nada mais havendo ser tratado, lavrou-se a presente ata, que após lida e achada será assinada pelos membros da comissão, bem como será juntada a cópia da gravação na íntegra de todo o depoimento, que foi gravado pela TV Câmara para eventuais consultas. Taubaté, 14 de junho de 2016. Pediria aos membros da comissão, então, que ocupassem as cadeiras aqui na frente,
para algumas perguntas. Acho que vamos começar pelo Celinho, engenheiro Célio. E a mesma pergunta, então, já fica para todas essas perguntas, acho que são duas só que a gente faria para todos. Há quanto tempo o senhor ou a senhora é servidor municipal e qual a função na prefeitura? Engenheiro Célio, só apertar um botãozinho no meio, acende uma luzinha verde. Já? Pode falar. Fique à vontade. Se quiser se apresentar, fica à vontade, tá? Boa tarde a todos. Eu sou servidor há 25 anos, trabalho na Secretaria de Serviços Públicos, na área de limpeza urbana, coleta de lixo. Eu fui designado pelo prefeito. Para participar dessa comissão para fazer análise de atestado técnico da empresa. Então, o senhor já respondeu a primeira e a segunda pergunta, sem fazer a segunda. Muito bem. Rildo? Sim, eu trabalho na Prefeitura há 25 anos na Secretaria de Segurança Pública. E nós também fomos designados pelo senhor prefeito na época para avaliar atestado técnico, atestado de capacidade técnica da empresa em questão. Meu nome é Tiago. Eu trabalho na Prefeitura há 22 anos, trabalho na área de planejamento e desenvolvimento organizacional, área de TI, e também fui designado pelo prefeito para fazer a avaliação dos atestados de capacidade técnica do processo licitatório. Meu nome é Angelique, sou funcionária desde 2013 com cargo comissionado. Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Guilherme. Eu trabalho na Prefeitura desde 2013, inicialmente no Departamento de Trânsito, agora a Secretaria de Mobilidade. Sou diretor de departamento. Muito bem. Quer fazer uma próxima? Quero sim. Então, eu queria... Porque foi solicitada a abertura da CPI, né, aqui em Taubaté, colocando a questão de uma fábrica de multas e também que os radares funcionam sem passar pelo controle do Inmetro. Né? Eu queria colocar para vocês que foram chamados aqui no dia de hoje, e por isso é importante, eu sei que é uma pergunta para todos, né? Pode ser redundante, mas é fundamental constar a resposta de todos, até para constar no corpo do relatório da CPI. Os radares que foram colocados aqui em Taubaté, todos passaram por avaliação do Inmetro ou não? Aí vem a ordem, quem quiser responder. Sim, todos os radares passam por avaliação do Inmetro no período estabelecido pela legislação, resolução do CONTRAN, para essa aferição contínua e aprovação desse instituto. Todos os equipamentos, tanto os radares fixos como o radar móvel, todos são aferidos pelo Inmetro. É uma exigência legal, então todos são e tem a data de validade e são renovados. Oi, desculpa. Posso falar? Na realidade, assim, como não é minha área técnica, né? Mas eu acompanhei a equipe e realmente chegaram laudos para a gente da Inmetro com aprovação dos equipamentos de radares. Essa pergunta a gente não poderia, no meu caso, responder porque a minha área é outra, é a área de Secretaria de Segurança Pública. Nesse momento da verificação, eu também não participei porque a minha secretaria é Serviços Públicos, eu só participei no momento da parte do atestado de capacidade técnica. Na verificação dos radares, eu não participei. Eu tenho outra pergunta, presidente, porque acho que nós temos que perguntar,
porque cria-se uma tese que para mim não é verdadeira, no Brasil, e Taubaté não foge a regra, da indústria da multa. Nós temos dados que 5% dos motoristas cometem mais da metade de infrações em São Paulo. Ou seja, né, das multas que acontecem na capital, 5% são responsáveis, sempre estão cometendo. Então não tem indústria da multa. Pela reportagem, um trabalho bem interessante, não existe indústria da multa. É uma tese que eu bato sempre nisso aí. Exemplo, quem é multado, quem foge à regra da lei de trânsito, e esse é o meu posicionamento. Mas vamos lá. Existe algum direcionamento da secretária, do prefeito, de ter uma indústria da multa em Taubaté para multar de forma assim, avassaladora os munícipes, sem critérios, com o único objetivo de aumentar a arrecadação? Não existe. Presidente, então, minhas perguntas são... Queria saber se alguém da comissão gostaria de falar. Eu acho que aí, no caso, eu não sei se todos deveriam, mas eu acho que só quem poderia falar de forma resumida como se acontece um processo licitatório e, neste caso, especialmente, de que maneira que ocorreu. Alguém gostaria? Angelique? Bom, primeiramente, para um processo licitatório, você depende de um termo de referência, uma especificação técnica do detalhamento do objeto. Então, primeiro é feito um estudo. O técnico está pedindo para vocês, ao utilizar o microfone, puxar mais perto de vocês, assim que fica mais... Tá. Após a elaboração do termo técnico, com as especificações técnicas, no caso desse processo licitatório, nós fizemos uma ação integrada, que seria a parte de segurança e a parte de mobilidade. Isso é encaminhado ao Compras, que monta o processo licitatório, até mesmo com as exigências do que se tem para validar cada empresa ser habilitada para dar continuidade em relação ao próprio processo licitatório. Que aí essa parte, vários funcionários que participaram diretamente já estiveram aqui e já foi bem esclarecido, consta até. Isso mesmo. Muito bem. Eu acho que a gente poderia abrir a palavra à vereadora Vera Saba. E a senhora gostaria de fazer uso da palavra, vereadora? Sim, vereador, de acordo? Claro. Tá. Autor. Boa tarde. Boa tarde. Quer que eu pegue outro? Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Jefferson Campos, assessor Jair. Eu quero cumprimentar todos os servidores que estão nesta Casa de Leis e a secretária de Mobilidade Urbana, secretária Lola, e também os munícipes que estão acompanhando em relação à questão das apurações do sistema de radares do município. É importante deixar claro que esta Casa de Leis aprovou esse importante trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar todas as irregularidades. E o que foram pontuados aqui são situações que foram trazidas pelos munícipes de Taubaté. Então, em relação à elaboração de uma verdadeira fábrica de multas, nós estamos apurando, porque não queremos e abominamos tais práticas no município ou no país. Por isso que nós precisamos identificar esses problemas. Eu gostaria de fazer alguns questionamentos para o senhor Tiago, que é da área de Planejamento e Desenvolvimento Organizacional. Em relação a alguns questionamentos que foram feitos por outros servidores aqui, para outros servidores, e que não foram esclarecidos. Nós estamos diante de um processo licitatório complexo, que tivemos aqui durante todo o encaminhamento desse processo, 3 impugnações. E eu questionei o procurador
que está aposentado, o senhor Hernani, sobre a questão dessas impugnações. Porque muitas empresas questionaram que existia um direcionamento no certame para atender algumas empresas específicas. Então, eu gostaria de saber sobre a complexidade disso, se o senhor Tiago consegue expor sobre as impugnações e se realmente existiu erros, falhas legais no processo. Na realidade, não houve falha no processo. Houve vários editais. Se eu não me engano, o primeiro dele, como se diz? O primeiro edital, né? Ele foi aberto e houve a licitação, houve a audiência pública, né? Onde o certame, né? Onde foi decidido pela comissão que na avaliação da exigência dos catálogos, que as empresas precisavam apresentar catálogos, né, para comprovar a capacidade técnica dos equipamentos, a maioria delas não cumpriu todas as exigências. E aí, então, não se conseguiu ter um vencedor no primeiro edital. Teve que abrir o segundo edital uma segunda vez. Das outras vezes, como já faz algum tempo, eu acho que houve pedido de impugnação por conta da empresa, eu não me lembro, a formação de consórcio. Eles queriam que fosse montado via consórcio, que não era o edital primeiro, não previa isso. E aí houve também uma segunda parada no processo licitatório, né, para isso, e para se rever essa situação. É o que eu me recordo no momento dos editais que houveram. Senhora presidente, gostaria de perguntar para a senhora Angelique Mota a respeito dessa formação do consórcio Taubaté Vias, quando ele nasceu e se ele tinha realmente a data prevista de acordo com o edital para pleitear todo o processo licitatório. Porque a formação dessas empresas, dentro desse processo, ele deveria ter um tempo hábil de atuação no mercado ou foi simplesmente organizado 3 empresas só para pleitear esse processo licitatório? Posso só complementar? Deixar claro em relação à pergunta anterior, é só um complemento. Foram impugnados, mas o Tribunal de Contas mandou dar continuidade. Nós tivemos aprovação do Ministério Público em fevereiro de 2014, um pouco antes da assinatura do contrato, porque o próprio promotor liberou todo o processo, houve um esclarecimento. E esse ano nós tivemos a conclusão de todo o processo licitatório sendo aprovado pelo Tribunal de Contas. Então, num primeiro momento, em relação às impugnações, o tribunal avaliou e indicou a questão que nós abríssemos para consórcio e que nós abrimos para consórcio. Então, isso foi uma exigência do Tribunal de Contas e naquele momento, naquele período, ele mandou, o Tribunal de Contas liberou para que a gente continuasse todo o processo licitatório. Então, houve a primeira aprovação de continuidade e esse ano foi literalmente encerrado pelo Tribunal de Contas, aprovando todo o processo. Então, foi agora, de fato, arquivado. Em relação à segunda opção, o que de fato a gente exige das empresas é o atestado de capacidade técnica e que eles têm que atender mediante 50% do objeto que nós estamos contratando. Então, esse processo que a equipe técnica teve que avaliar foi exatamente o atestado de capacidade técnica. E isso foi aprovado e quem foi habilitado deu continuidade em relação aos lances e que teve sim um vencedor. Agora, essa situação de composição das empresas para o consórcio tem toda a legislação específica que eles atenderam. E isso é acompanhado e controlado, a questão da criação, com o CNPJ e tudo mais, pelo próprio setor competente, que é o setor de compras. Só um momento, Angelique, a gente gostaria de solicitar essa aprovação da promotoria, se você poderia encaminhar para esta casa e para podermos anexar junto ao relatório. Tudo bem, e isso fica direto dentro do departamento de compras, mas eu posso solicitar e fazer o encaminhamento. Isso é importante. É importante vocês enviar para nós, para compor no relatório, por favor. Tá bom? Tudo bem.
Senhora presidente, só esclarecendo essa questão do Tribunal de Contas, eu tenho conhecimento dessa análise, foi suspenso o processo e depois também foi encaminhada uma representação no Ministério Público. Tem um questionamento que foi feito para a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a representação do Ministério Público que não está esclarecida ainda. O Ministério deixou bem claro que fez a análise do resumo que a Prefeitura encaminhou. Não chegou até nós o resumo que foi encaminhado para o Ministério Público. E também não chegou para nós o esclarecimento do Ministério Público se ele fez o estudo das mais de 9.000 páginas do processo ou se ele se baseou no resumo que a Prefeitura encaminhou. Então, mas eu acabei de solicitar para a Angelique que encaminhe para nós, então, essa aprovação do Ministério Público. Então, mas a Prefeitura tem que encaminhar o resumo que ela encaminhou para o Ministério e dar um parecer, porque o Ministério já manifestou um parecer, tem nos autos do processo, e ele deixou bem claro que se houvesse qualquer obscuridade no processo, deve ser investigado a fundo. Mas isso a gente pode, para não polemizar, vamos aguardar primeiro que ela encaminhe e a gente vai analisar. E encaminhar também esse esclarecimento do Ministério Público diante do que foi colocado. Exatamente, é isso que nós pedimos e a Angelique vai encaminhar para a comissão. Então, não ficou claro a resposta da servidora enquanto a questão da data que nasceu esse consórcio e se ele tinha um tempo hábil, se foi criado às pressas para pleitear ou se tinha um tempo hábil. De acordo com a legislação, era previsto quanto tempo hábil de formação no mercado para pleitear esse processo licitatório? Eu não tenho essa informação, qual que é o tempo exigido para a criação de consórcio. Isso é de competência do Compras. Então, com certeza, deve ter atendido o prazo legal, porque ele foi feito o contrato, foi passado pelo jurídico, então essa questão legal foi atendida. Agora, qual é o prazo exato, isso eu não tenho conhecimento. Aí tem que fazer uma pesquisa, uma consulta junto ao Compras. Senhora presidente, eu gostaria de fazer um questionamento para o senhor Rildo, em relação à questão do atestado de capacidade técnica do processo. Senhor Rildo, eu gostaria de compreender sobre a questão da empresa, quando ela solicitou os manuais para a empresa operar no sistema no município, existem vários manuais da empresa Engebras e ela está proibida de operar o sistema de radares no país. Eu gostaria de saber por que consta no processo licitatório esses manuais, por que foi aceito no processo? Então, teríamos que consultar o departamento de compras. Nós fizemos análise técnica baseada no que o Compras nos mandou. Senhora presidente, solicito que seja convocado um representante de compras para prestar esses esclarecimentos, porque foram 2 questionamentos já que competem a esses profissionais. E para concluir aqui, em relação, eu gostaria de fazer um questionamento para o senhor Luiz Guilherme Pérez. Em relação à questão do sistema de radares, foi questionado sobre a questão dessa instauração de multas, de irregularidades, até por conta da parte de um estudo técnico específico, que consta dentro do processo também licitatório, de laudos que foram assinados pelo secretário engenheiro, mas muitos questionamentos que o Inmetro ele tinha que oferir os radares para um pleno funcionamento, mas que as placas de quilometragem, as placas indicativas, elas não estavam de acordo, a velocidade não estava de acordo com essas avenidas de Taubaté. Gostaria de saber se houve, dentro dessa parte de estudo técnico, algo agregado, integralizado, porque o que foi colocado nas ruas no município foi algo totalmente em desacordo com o CONTRAN e esse acompanhamento do Inmetro, ele chegou a falhar bastante, porque se foi oferido os radares, como é que ele respeitou esses estudos técnicos do CONTRAN, da quilometragem, as placas de quilometragem adequadas? Porque em muitas vias, depois que foi instaurado a CPI dos radares, foram alteradas as placas para adequar a velocidade. Na verdade, o estudo técnico ele é feito antes da instalação do radar. Então, primeiramente, é feita a classificação da via.
em função do tipo da operação dessa via. Então, a via é classificada inicialmente, conforme o Código de Trânsito. Ela pode ser uma via arterial, uma via coletora, uma via local. Então, em função dessas características, o Código de Trânsito estabelece um limite máximo e um limite mínimo que essa via deve ter a sua velocidade de operação. Também tem que ser levado em consideração fatores de riscos, como a existência de escolas nas proximidades, empreendimentos que possam causar interferências no sistema viário, a questões de geometria, declives, atritos laterais, enfim, uma série de requisitos técnicos que também tem que ser levados em consideração. Então, aí é feita a ponderação dentro do valor máximo e mínimo definido pelo Código de Trânsito para poder ser definida essa velocidade que será regulamentada na via. Então, esse estudo é feito todo anteriormente à instalação dos radares para, assim, posteriormente, o Inmetro vir fazer a aferição. Senhora presidente, som. Não está saindo som? Senhora presidente, eu vou solicitar a cópia desses estudos prévios, porque eu tive acesso a alguns do auto do processo licitatório. Em algumas folhas não existe detalhamento, existe algo superficial sobre esses estudos. Eu gostaria de ter cópia que tivéssemos cópia nesse processo investigatório. Faremos a solicitação. Tem mais um questionamento, senhora presidente. Agora, para finalizar mesmo, eu quero encaminhar uma questão para o senhor Hildo. Senhor Hildo Antunes, o senhor tem conhecimento de que estão ocorrendo aplicação de multas no município de Taubaté em áreas onde munícipes não estão frequentando, não estão passando com seus veículos? O senhor tem conhecimento disso, que foi levado, alguns casos, para a delegacia de Taubaté? Negativo. Senhora presidente, obrigada. São as minhas considerações. Solicito esses encaminhamentos para melhor esclarecimento. Muito obrigada. Duas perguntas. Vereador Jefferson, tem pergunta? Sim. Aproveitar que a secretária está presente e pudesse enviar para essa comissão se tem esses dados, né? Porque interessa ter esses dados até para a gente formalizar o relatório. Se em São Paulo cerca de 5% dos motoristas cometem mais da metade das infrações, e se em Taubaté se tem essa porcentagem, isso que é importante, porque sempre pela pesquisa que foi feita, né, e está publicado no Datafolha, a pesquisa, só voltar aqui, presidente, a pesquisa foi publicada com a seguinte tese, né? Título: Vamos desmistificar a questão da indústria da multa. E aí, estava no site da Folha, inclusive tem, né, um infográfico bem bacana. Eu queria saber qual a porcentagem, né, dos taubatianos ou dos munícipes que tomam muito Taubaté, até para ter dados para desmistificar essa questão da indústria da multa. Isso que é importante. Então, eu gostaria que, né, a Vossa Senhoria pudesse encaminhar para a gente. E outra questão também, que é fundamental, que eu já falei uma vez para você, eu já falei para o João Hebran, de a redução de número de acidentes e mortes de acidentes representa quantos leitos em Taubaté. Esse dado é importantíssimo. Se você tem menos acidentes, tem mais leitos. E esses dados são fundamentais até para compor o nosso relatório aqui, né? Porque nós temos que mandar para frente, entender que Taubaté é uma cidade média, né? Uma cidade médio porte, a questão do trânsito de Taubaté tem essa relação de habitante por carro, e essas medidas são importantes, né? De segurança no trânsito, mas nós temos que ter esses dados. A redução de número de acidentes representa quantos leitos em Taubaté? Esse dia eu vi da cidade de São Paulo, inclusive até o Dória vai, naquela visão dele de aumentar a velocidade na marginal, ele vai reduzir, ele vai manter a mesa, porque foi feito um estudo bem interessante, né, de redução de velocidade e sobra de leitos nos hospitais. Então, eu peço para Vossa Senhoria esses dois dados, né? A porcentagem, né, dos taubatéenses que tomam multa, acho que é importante, né? Se São Paulo é assim, Taubaté não foge a regra. Porque, presidente, é uma tese para a gente poder trabalhar em cima nessa questão da desmistificação da indústria da multa, essa relação segurança no trânsito e saúde pública.
Tá? São essas minhas duas considerações, duas solicitações. Senhora presidente, eu também gostaria de fazer alguns questionamentos para a secretaria em encaminhamento aqui. Em relação, no início do processo, nós tínhamos o valor das multas e o montante. Será que a secretária poderia encaminhar agora, para finalizar o processo investigatório, o montante total do valor das multas, o valor total, principalmente dos pontos, né, onde foram aplicadas, e principalmente o que foi feito, um relatório do que foi feito trabalho preventivo em Taubaté? Porque até agora não vemos nada de trabalho preventivo para evitar acidente de trânsito e principalmente formação dos agentes. Está tendo muita reclamação da população de Taubaté, dos agentes, não existe diálogo, simplesmente aplicação de multa, sem uma formação e também uma colocação adequada do comportamento de conduta. Obrigada. Vereadora, eu não sei, vereador Jefferson, se concordaria, mas aí já fugiu do foco. Então, a senhora faria esse pedido. Nós podemos até reforçar para a secretária, que é uma coisa que não faria parte da SEI, né? Acho que seria um pedido para a secretária, né? Acho que não, né? Mas eu acho que nesse momento, né? Tá bom. Isso, não, ela não veio, isso, mais fácil. Que hoje é a comissão. A Lola veio, acho que é formalizar, Vera. Você encaminha, documento e encaminha. Tá bom? Tá, beleza. Eu encerrou a sua parte? Então, eu acho que alguém da comissão gostaria de fazer alguma colocação? Tudo bem? Acho que podemos dar por encerrada, então, essa reunião. Com dois encaminhamentos, presidente. Com dois. Tem a solicitação da vereadora Vera Saba em relação a chamar alguém do Compras. Certo. E pedir o apoio da vereadora Vera Saba de nós encaminharmos, vereador, um ofício para o presidente da casa, para uma consultoria para analisar essa documentação. Porque nós não temos capacidade técnica de analisar essa documentação. Então, o apoio de Vossa Excelência, que a presidente vai encaminhar para o presidente, uma contratação de uma empresa para analisar essa documentação existente aí, porque tem que ter uma análise técnica. Tudo bem, vereadora? Esses dois encaminhamentos? Com certeza, eu estou aqui para agregar e contribuir com os trabalhos. Inclusive, é necessário uma análise técnica, são mais de 9.000 folhas, são 21 volumes do processo. É necessário, pode contar com o meu apoio. Então, vereadora, porque todos os que... as possibilidades que haveria da gente poder constatar alguma irregularidade, não existe. Ouvimos várias pessoas, vários funcionários, tudo o que mandou. E acho que assim, nós não somos técnicos, a senhora não é, eu não sou e nenhum dos vereadores são. Então, não conseguimos, assim, de antemão, constatar qualquer irregularidade. Então, seria uma falta de responsabilidade de nossa parte, né, tirar alguma conclusão, porque até então, né, vereador? Todos que foram chamados vieram prontamente, foram ouvidos e a gente não fugiu. Então, nós fizemos um trabalho, acredito que com muita responsabilidade, muito sério, e sempre que a senhora pôde, a senhora participou, porém, acho que fugiu, nesse momento, da nossa potencial, da nossa alçada. Certo? Senhora presidente, eu quero agradecer a oportunidade aqui, né, de sempre expressar, sempre tive um canal aberto para estar me posicionando, encaminhando os documentos. Existem indícios de irregularidades que podem ser constatados por meio realmente de uma equipe técnica, uma consultoria. Parabenizar pelo seu trabalho, parabenizar o professor e os demais membros também da Comissão Parlamentar de Inquérito pelo empenho, pelo desdobramento e pela apuração rigorosa de toda a documentação. Eu acho também, vereadora, a gente aguardar o relatório da promotoria. E aí seria o próximo passo. Isso, vamos aguardar para ver o pessoal de compras. 9.000 páginas, já passaram de 10, né? Com certeza. Bom, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada e agradeço a presença de todos vocês. Chegar a hora, é a tempo, prontamente aqui. Companheiros de trabalho aí, muito obrigada e um bom final de semana a todos. E a secretária, que também fez questão de estar aqui conosco, participando.
E aos munícipes, né, que sempre aqui, nós temos sempre o casal durante a sessão, e um casal jovem também que já saiu, e aos nossos telespectadores que acompanham os nossos trabalhos, os nossos internautas. Agradecer aos funcionários da casa, que sempre que marcamos essas audiências, estão sempre prontos a atender. Jair, que vem acompanhando juntamente, e os outros vereadores que não estão presentes hoje, mas participaram sempre aí. Muito obrigada a todos e um bom final de semana, uma boa tarde.